Oi, oi, oi. Bem, eu não. Eu vou começar, tá? O objetivo hoje, a gente tem um lançamento para acontecer lá pro dia 22 desse mês. Oi, Rosinha. E vamos começar a falar sobre assunto de análise sintática, tá? A gente vai falar de linguagem. Tudo bem, Rosinha? A gente vai falar de linguagem e eu vou entrar em algumas coisas aqui, tá bom? E do porquê que as coisas são da forma que são, tá? Vamos lá, Rosinha, eu vou dar para você, ó. Você tá aqui, então vamos lá. A gente sabe que a linguagem é a base para tudo, né? Eu contei um dia desses que a Isabela tá lendo um livro sobre estatística e um livrinho não é muito fácil não, é um livrinho meio difícil, porque eu li, né? E a Isabela tá lendo esse livro e a Isabela tá entendendo. Por que eu acredito... Tudo bem, Sandra? Boa tarde. Por que eu acredito que a Isabela tá conseguindo ler um livro de estatística? Isabela, vamos localizar, né? Vamos fazer entender o cenário. Isabela tem 13 anos, Isabela viu um pouco de estatística, né? De matemática. E ela tá lendo um livro falando sobre as falácias de como a estatística pode enganar as pessoas. A gente vê isso de tonelada na televisão. Por que a Isabela está conseguindo entender isso? Porque a Isabela tem uma boa base de linguagem, tá? Então, qual é o objetivo? Qual é o meu objetivo, né? Como educadora, como professora, como escritora? O meu objetivo é que você, mãe, entenda bem a linguagem, que é o resgate da primeira geração, e seus filhos também. Esse é o meu objetivo, tá? Quando eu comecei a estudar análise sintática, isso foi em 2019, eu comecei a ensinar análise sintática com as meninas, eu usava os livros antigos de português. Eu sou extremamente grata a esses autores. Temos a Aida Costa, tem até aqui, ó. Aí eu tenho a coleção inteirinha da Aida, inclusive de latim. O Raul Leles Moreira, se eu não me engano é isso, e tantos outros autores antigos. Mas a impressão que eu tinha é que eu estava dentro de uma neblina, como se eu visse tudo meio embaçado. Eu não conseguia entender a lógica da análise sintática, que já é a fase da lógica do trivium, né? Então a gente sai da gramática, da primeiro estágio da linguagem, que basicamente é o que é memorização, compreensão, definição dos termos, e saber identificar esses termos, e saber identificar esses itens das classes gramaticais. E migrarmos para a parte da lógica, que é a parte, segunda etapa do trivium, dentro de língua portuguesa. Então eu senti essa dificuldade, tá? Porque eu via tudo como nebuloso, eu não conseguia entender. Então, o que eu percebi, né? Aí o que eu fiz? Eu fui beber lá da fonte dos americanos. E eu descobri que analisar sintaticamente prepara o aluno para a diagramação, que na verdade o que é a diagramação? Diagramação é uma figura, é o pictório. Quando a gente faz lá matemática de Singapura, é o pictório da linguagem. E a criança consegue sair de uma sentença, fazer análise, partir para a diagramação, e se ela quiser voltar da diagramação para a sentença, ela consegue. Por quê? Porque existe uma ordem. Então, qual que é? Então, é importante estudar a análise sintática? Eu vejo a análise sintática da seguinte forma, eu amo analogia, né? Eu gosto de pegar aquilo que a gente sabe, conhece bem, e fazer uma comparação para aquilo que a gente não sabe muito bem. Imagina um bolo. Imagina que você vai fazer um bolo e você tem todos os ingredientes. Os ingredientes, o açúcar, o ovo, o óleo, a farinha,
o leite, é a fase da gramática. Você sabe identificar o ovo, você sabe identificar o açúcar, a farinha, os ingredientes. Quando você mistura naquela sequência que a receita te passa, nesse momento você está aplicando o que é a lógica de fazer o bolo, tá? Então, não adianta também a gente partir para análise sintática sem saber a gramática. A fase da gramática qual é? A criança sabe, eu sempre falo isso, eu tenho que falar, gente, tem que repetir. As crianças sabem identificar num texto simples o que é um substantivo, porque se ela não sabe, não adianta você querer partir para a fase da análise sintática, porque ela não vai entender, tá? Então, é isso. O objetivo é ensinar a mãe, o educador e o aluno a identificar a correlação entre esses ingredientes, né, entre essas classes gramaticais, como que elas interagem entre elas, tá? Então, a primeira coisa que eu tô adiantando aqui, mas é isso. Então, a gente tem o quê? Primeira fase, que é o tipo de aprendizado pelo quê? Pela definição. A gente começa a aprender a definição das coisas, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, e isso você já tem acesso a isso no meu livro 1, tá? Qual é o livro 1, gente? Linguagem clássica, textos bíblicos, onde a gente vai trabalhar morfologia, ok? Definição, a criança entende o que é a definição daquele termo e ela consegue identificar esse termo dentro do texto, ok? Tá joia, a criança tá arrepiando nisso, beleza. Quando eu falo isso, também não quero dizer assim, por exemplo, preposição. Preposição é uma coisa gigantesca, né? A gente vai trabalhar isso também na fase 2, que seria a fase da análise sintática, que é a proposta, não só desse primeiro livro, mas de uma série de livros que eu quero fazer, tá? Explicando, então a gente vai sempre voltar. A criança não consegue absorver todos os conceitos de uma vez. Ela vai saber todos os tipos de preposição, todos os tipos, não, de pronome. O pronome é gigante, né? Não vai. Então a gente vai voltar na análise sintática e isso a gente vai incrementando. Vamos pensar o seguinte, quando a gente pensa em matemática, quando a gente pensa em função, né? Existe um processo até a gente chegar à função. Se a criança não sabe fazer soma, subtração, multiplicação e divisão, ela não vai conseguir entender o conceito de fração. Então a gente tem que galgar isso. E é justamente isso que acontece. A minha proposta pedagógica, em cima do que é a educação clássica cristã, em cima do que é o trivium, é justamente qual? É que a criança ela consiga concatenar essa primeira fase da gramática, que a gente não vai abandonar, nós manteremos os catecismos, eu depois vou ver de fazer uns vídeos sugerindo jogos, né, para vocês fazerem isso com as crianças, para que essa fase da gramática se mantenha. Então a gente vai andando junto, firmando os conceitos da gramática, né, da fase da gramática, e aí agora sim, aí qual que é o objetivo, né? Conectar, saber aquilo que a gente não sabe. Então, fazer através de analogias, quem me acompanha sabe, eu tenho colocado alguns textos onde eu faço analogia para a criança entender. Esses dias eu postei faz um tempinho já, do objeto direto, né? Que eu via, como se na minha mente eu visse isso. Eu tenho duas crianças brincando, uma jogando a bola para outra. O verbo transitivo, ele precisa de alguém aqui para receber a bola. Ele recebe a ação do verbo, tá? Então, o objetivo é esse, né? Primeiro usar essas analogias, pegar algo que eu sei e fazer essa transição do que eu não sei, de forma que eu compreenda. E eu recebi vários feedbacks das pessoas falando, puxa, entendi, tá? E o aprendizado categórico. Vamos ver o que é isso. É o que eu escrevi aqui, eu vou ler, tá? Deixa eu ver aqui.
Porque as categorias nos ajudam a aprender os conceitos. Então vamos lá. Primeiro, a gente aprende o que cada classe gramatical é, para depois aprender o que elas fazem. É isso. O cerne dessa live hoje é esse, tá? Para vocês entenderem qual que é a proposta. Eu tô falando isso aqui de cadeira, né? De cátedra, de sofrer, porque eu vi as coisas como se tivesse uma neblina, não via claramente. Hoje eu já vejo claramente e não é difícil, tá? Então, primeiro a gente aprende o conceito do que cada classe gramatical é, para depois aprender o que ela faz, né? Então, a gente começa a ver a forma que um elemento se comporta, por exemplo, um adjetivo. Como que um adjetivo se comporta? O adjetivo, ele muda um substantivo, né? Ele traz uma característica para um substantivo. Agora é para explodir a cabeça. A gente vê isso em latim, tá? Então, por exemplo, se eu falo assim, a casa de Pedro. Eu não me esqueço desse exemplo que eu aprendi bem no começo do latim, com o professor William Bottazini. Casa de Pedro. Não é qualquer casa. Eu tenho uma casa que pertence a Pedro. Vocês percebem que esse de Pedro tem uma característica de adjetivo? Vocês sabiam que isso é vamos dizer assim, uma frase preposicional adjetiva? Por quê? Isso no latim é chamado de genitivo. Ela está dando uma característica, não é qualquer casa. Então, quando eu aprendo o que é um adjetivo puro e simples, um adjetivo muda um substantivo. Eu trago isso para análise sintática de uma forma muito mais fácil e você vai ver outras classes agindo como adjetivo. Por exemplo, pronome possessivo. O pronome possessivo, ele tem uma característica de adjetivo. Por quê? Eu falo minha casa. Não é qualquer casa. Ela é minha casa. Então, se ela é minha casa, eu trago uma característica de adjetivo para um pronome possessivo. Vocês percebem? Então, é isso que eu quero desmistificar com vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui, peraí. Qual que então é o coração da análise gramatical? Qual que é o coração dela? É a gente questionar. Isso vocês verão no meu material. Então a criança, ela vai ter uma ordem. Gente, é igual montar Lego. Tem isso no livro, eu coloquei. Tem uns Legos aqui no Brasil, em São Paulo, que é numa loja chamada Daiso. Quem sabe, é no Sul acho que também tem. Que tem uns Legos assim pequenininhos. E Lego vem instrução, né? Você imagina montar um Lego sem instrução. É o leguinho do Yoda, por exemplo, Baby Yoda. Sem instrução, dá? Então, a análise sintática, ela exige uma ordem, existe uma sequência lógica de aprendizado, tá? E existem os questionamentos. Aí você pode me perguntar, Cris, a gente vai começar já arrepiando então na diagramação. Não. Esses 2 primeiros livros, esse que eu vou lançar esse mês e o próximo que eu já comecei a fazer, os 2 nós vamos só trabalhar a análise. A criança vai identificar o que é um sujeito, predicado, que tipo de predicado, advérbio, adjetivo, tá? Para depois, a partir daí, começa a dar cresce, né? A linguagem, ela cresce, ela expande. E aí, sim, a gente vai para diagramação. Então, não adianta, a criança, ela vai... Gente, é totalmente a fase da lógica, vocês percebem? Tem aí uma série de posts que eu tenho feito também sobre a fase da lógica, é questionamento. E a criança vai saber, e você também, essa sequência lógica de raciocínio para fazer análise. Não é chute, não é. Existe uma sequência, tá? E o cerne dessa análise gramatical, ela é o quê? Ela é o quê e por quê? O que é esse elemento? E por que ele age assim? Tá?
Qual que é essa ordem de pensamento? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A primeira coisa que a criança vai aprender é o que é uma sentença. Quais são os 4 tipos de sentença? Quais são os principais elementos de uma sentença? O que é o sujeito? O que é um predicado? Quais os tipos de predicado? Quais são os elementos subordinados? São os modificadores, as frases, as orações. Tudo isso. Não vai entrar tudo nesse primeiro livro, tá? Vocês querem ver? Eu vou falar o sumário desse livro. Do livro, chamei ele de Linguagem Clássica Análises 1A, tá? O sumário dele é o seguinte, ó. Então, são os 4 tipos de sentença. A primeira coisa que eles vão aprender. Depois, elementos principais, 1 e 2. Depois, os advérbios. Depois, os adjetivos. Depois, o objeto direto e os pronomes pessoais. É isso que trabalharemos em 7 lições. Quase 240 páginas aí. Acho que passa um pouco, tá? Então, deixa eu ver aqui. Todas as sentenças vão ter os seus elementos principais. Se não tiver os elementos principais, não é uma sentença. Não tem o sentido completo. Quais são os modificadores? Muitas vezes essas outras classes gramaticais se comportam como modificadores. Quem são os modificadores? Os modificadores são os advérbios e os adjetivos. Então, quando a criança realmente entende isso, e nós também, sai a neblina. Fica claro. Mandem as perguntas aqui. Manda até... Tá vendo que tem uma interrogação? Se puder mandar por lá, Karen, eu agradeço. Porque aí no final eu só respondo pergunta, tá? O que vocês tiverem de pergunta, por favor, mandem ali naquele... Tem uma interrogaçãozinha que aí no final eu vou respondendo, tá? Então, vocês vão perceber o seguinte, no meu material, o que vocês vão ter? Tem esses questionamentos da forma analítica. Então, o educador é você com seu filho, com seu aluno, fazendo pergunta e respondendo. Gente, dia a dia, que é aquilo que eu falo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Todo dia análise. Você fala, ele responde, você pode fazer em voz alta, vocês vão ver. Depois eu vou fazer a live da amostra, né? Tá? Então, é isso, gente. Nós precisamos identificar o quê? Reconhecer a relação entre esses elementos. Qual é essa relação desses elementos? Não são frases soltas, não são elementos soltos. Por que eu tenho que tipo? Qual é a classe que abrange o meu sujeito? Quais os tipos de verbo? Quais os tipos de objeto? Quem é o meu objeto? Quando a gente fala um objeto, quem que é o objeto, gente? Pode ser um pronome oblíquo, não pode? Pode ser um substantivo. Tudo isso vai entrar. Eu não... Isso deixa tudo tão mais simples. É como se você soubesse, vamos fazer a receita, eu sei o leite, a farinha, o açúcar, eu consigo identificar tudo e junto eu entendo. Fica claro, você e seu filho. E o final é o seguinte, que a gente tem que... Isso só vai acontecer, que é aquilo que parece até meio clichê, mas isso só vai acontecer se a gente realmente entende a importância da linguagem. Senão não vai. E isso, gente, isso a gente carrega para as outras línguas também. Porque gramática, eu vejo ela como um esqueleto, sabe? Existem algumas coisas que diferem um pouco, mas eu vejo a Isabela estuda japonês sozinha e ela fala, mãe, tudo tem um substantivo, né? Tudo tem um adjetivo. Ela faz o link de latim com português, com inglês e com japonês. Por quê? Porque ela aprendeu essa lógica.
ela compreendeu essa lógica. Então ela consegue fazer esse link com todas as línguas. Agora, eu até falo disso, né? Quando eu falo de latim, eu acredito no aprendizado da linguagem através da gramática. Tá? Deixa eu ver. Tá, isso que eu já falei. É porque eu vou falando e vou adiantando, né? Mas vamos lá. Perguntas, mandem aí na interrogação, que aí eu vou responder. Deu para entender? Claro, isso aqui é só uma introdução. Na aula da amostra, a gente vai entrar, eu vou escolher ainda a lição que eu vou liberar, tá? E tô pensando em fazer um combo, tá bom? Também do 1 e o 2, porque não adianta estudar análise sintática sem saber muito bem morfologia, tá? Vamos ver aqui as perguntas, então. Vamos lá, Elizabeth perguntou. Esse livro será feito a partir de textos bíblicos? Tá. Então vamos lá, peraí, Elizabeth. O que acontece é o seguinte. Esse livro, ele trabalha muito exercício de sentenças. No final, eu trouxe livros da antologia de língua portuguesa mesmo. Então eu tenho autores lá como Raimundo Corrêa, Olavo Bilac, autores brasileiros, tá? Porque ficava bem complicado eu tentar casar o assunto da lição com o texto bíblico, tá? Então, e o foco desse material, ele tem análise de texto, mas não é tão profunda, tá? O que eu aprofundo aqui é a análise gramatical, tá certo? Deixa eu ver aqui a outra pergunta. A minha missão no lar me perguntou quando estará disponível o segundo livro. Então eu vou pontuar vocês aqui onde que nós estamos agora. Esse livro está sendo ilustrado, a data final para a ilustradora me passar dia 11, tá? Eu estou fazendo a última revisão e hoje eu vou fazer a lição 4, são 7, tá? Então a gente está praticamente finalizado, tá? Eu tô vendo ainda como que eu vou fazer com o pessoal que comprou o livro 1. Eu vou disponibilizar a amostra para eles primeiro, tá? Para esse pessoal. Mas o lançamento, efetivamente, eu acredito que seja dia 22, tá? E aí eu vou dar um prazo de compra com desconto por causa do lançamento. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não gosto de dar desconto. Eu acho que o meu material é um material barato. Se você for comprar qualquer livro aí de editora grande, com texto porcaria, que não ensina... Eu tô falando porque eu usei livro de editora, tá? Por isso que eu resolvi escrever livro. Porque eu acho que não me atendia. É caro. Eu comprei para Isabela o de 8º ano de matemática agora. Foram quase R$400. Então eu não sou de dar desconto, não. Eu dou desconto no lançamento, tá? E eu também gosto de valorizar quem acredita em mim, acredita no meu trabalho. Então a pessoa que comprou meus livros, ela vai ganhar um desconto melhor. Então quem comprou o primeiro já vai ter um desconto bem melhor do que até do combo, tá? Porque do combo eu tirei, mas não tirei muito. Mas quem comprou um vai ganhar um baita de um desconto aí, tá certo? É o jeito que eu penso, né? Afinal de contas, é meu trabalho e eu entendo que é a minha forma de abençoar a nossa comunidade, né? E, de fato, as crianças aprenderem e as mães, isso é o mais legal, e as mães aprenderem também a linguagem, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Isso aqui eu só tô dando uma introdução de um pouco da metodologia que eu vou usar, do porquê, tá? Mostrando a questão da lógica do meu material. Outras pessoas ensinam gramática de outra forma. Essa é a forma que eu quero ensinar. Por quê? Porque eu entendo que é a mais prática, é a mais clara, é a mais lógica, tá? Então, Renata, ele vai ser lançado, creio eu, dia 22. E eu tô falando aqui, depois não adianta chorar. Eu não gosto de dar desconto, tá? Eu vou dar um baita desconto para quem comprou o livro 1, quem já comprou. Essas pessoas vão ganhar um descontão. Quem não comprou,
eu vou dar uma chance de comprar o combo com desconto bom também, tá? Desconto de lançamento e com um descontinho no 1, tá? Vai ter desconto também, tá certo? Então isso, creio eu, dia 22, vai ter um prazo, né, de X dias para venda disso, tá? E vai ter a live de lançamento. Então assim, a gente tá no dia 7 hoje, né? Então a gente tem mais umas 2 semanas. Provavelmente semana que vem eu vou fazer uma outra live para falarmos de linguagem, tá? E creio eu que acho que na sexta-feira eu vou fazer a live da amostra, com a amostra junto com vocês, dando a aula para vocês, mostrando um pedaço do livro. Não dá para disponibilizar uma lição toda, porque ele só tem 7 lições, né? Mas eu vou pegar um pedaço de uma lição, acho que de um dos principais elementos, sujeito predicado, e aí eu vou fazer o exercício de pergunta e resposta oralmente com vocês para ensinar como fazer com as crianças, tá bom? É isso. A Ju tá perguntando onde compra o livro 1. Tem aí no meu Linktree, na minha bio, tem o botão da linguagem clássica, tá? Vou até ter que mudar, né? Porque é o linguagem clássica, textos bíblicos, que é o de morfologia, tá? Se você chegou agora, não assistiu toda a live, eu vou deixar no meu feed a live, vou jogar também para o YouTube, depois assista, pegue todos os detalhes. Se você não conhece meu livro 1, vá no destaque livro 1. Lá você vai achar onde você pode encontrar a amostra, tá? A amostra você encontra gratuitamente no Telegram ou você pode comprar na Eduz. Por que eu deixei a venda na Eduz, gente? Porque tem gente que não tem acesso ao Telegram. Eu não tenho como ficar no meu e-mail mandando a amostra, tá bom? Então eu deixei lá disponível na Eduz, mas aí você tem que comprar, tá? Mas tem de graça no Telegram, no meu grupo do Telegram, tá certo? Tem a live sobre os substantivos, que é a live onde eu mostro o material, onde eu fiz a aula junto com vocês do livro de morfologia, tá? O livro de morfologia, então, é linguagem... Tem que mudar o jeito que eu falo, gente. Linguagem clássica, textos bíblicos. Qual livro agora? Esse que eu vou lançar. Essa é a capinha dele. O nome dele é Linguagem Clássica, Análises 1A, tá? E aí na live de lançamento eu vou explicar tudo, tem a questão do cronograma sugerido que eu dei, né, para quanto que você vai dar por dia, quanto que é a proposta desse livro durar, tá? A proposta dele durar uns 6 meses, enquanto isso eu corro para fazer o 2A, tá? E assim a gente vai trabalhando, tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, tem um monte de informação, tá? Para quem é novo por aqui, tem aí nos meus destaques um monte de coisa. No feed, tem texto sobre a língua portuguesa, tem lá as lives que eu fiz. Então dá uma fuçada. Eu não gosto de enganar ninguém, né? Eu já disponibilizo a amostra justamente para isso, a pessoa saber o que ela está comprando. E o objetivo é esse mesmo. Eu não tô aqui para... Claro, eu tô vendendo o meu produto, né? Mas eu quero que vocês usem. Eu quero que seja útil, eu quero que as crianças realmente aprendam, que as crianças tenham essa paixão pela linguagem, que é tão legal, e que isso alavanca tantas outras coisas. Tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, então é isso. Vamos encerrar por hoje. Muito obrigada pela atenção, Deus abençoe a todos e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Beijão, tchau!